Bom, boa noite a todos. Esse é o nosso segundo BSB Tech Talks. O espírito desse evento, desse encontro, é ter um momento de troca de experiências, troca de informações entre os associados, temas diversos. Nossa área de tecnologia da informação é muito ampla, e cabem muitas visões, muitos entendimentos. Essa diversidade é muito rica e me agrada muito, né? Então, a gente hoje vai trazer um tema diferente, que é essa questão do nudging, e vocês vão ver, tem muita aplicação na nossa área, muita. Eu acho que o pessoal ainda não descobriu isso, tá? Gente, isso é um bate-papo, é algo que eu quero fazer informal. Fiquem à vontade para interromper durante a apresentação, sem problema, tá? Fiquem bem à vontade. A ideia é conversar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, está aqui o nosso tema: promovendo o compliance com nudging. Quem aqui já trabalhou ou trabalha com compliance sabe que é uma grande dificuldade sensibilizar a equipe, sensibilizar a alta administração para a importância do compliance. É extremamente importante você respeitar o regulatório, respeitar as normas, as políticas. Então, isso é uma grande luta no nosso dia a dia, né? Vocês, como gestores, devem ter a mesma experiência, né? É muito difícil. Vamos ver como é que o nudging poderia nos ajudar. Marcelo, fique à vontade, viu, para interromper, cara. Isso aqui é o BSB Tech Talks. A nossa agenda. Primeiro, por que estamos aqui? Espero responder logo no começo essa pergunta. Depois, cultura organizacional. Às vezes é um habilitador da mudança, mas muitas vezes é um inibidor da mudança, um freio, um obstáculo. A grande pergunta, né, Souza, o que é nudge? Me explica o que é nudge. Em seguida, qual é o problema dos programas de compliance tradicionais? Por que é que eles, na sua maioria, não funcionam como a gente gostaria? Por quê? E, finalmente, como o nudging pode nos ajudar? Que empurrãozinho ele pode dar nesses programas de compliance? E, no final, o que vamos levar para casa? Primeiramente, estamos aqui por isso. Os programas de compliance falham muito, muito. Esse artigo que foi publicado no Harvard Business Review, tá? É um artigo assim considerado um artigo seminal, um artigo que é referenciado por muita gente boa, tá? E o interessante, esse artigo, embora seja do Harvard Business Review, você pode acessar livremente, tá o link aqui embaixo. Então, vocês podem acessar aqui o link, tá? E baixar o artigo. Muito bom o artigo, claro, qualidade Harvard, né?
muito bom e recomendo a leitura. E aqui ele mostra, né, quais são as grandes falhas dos programas de compliance. Cultura. Como eu tinha comentado, a cultura organizacional pode ser uma barreira, pode ser um estímulo, pode ser um direcionador, né? Cultura envolve muita coisa, né, gente? Envolve a instituição, as pessoas, envolve o comportamento pessoal, o comportamento na empresa, que são duas coisas distintas, né? O comportamento pessoal e o comportamento profissional no ambiente corporativo. Tudo isso relacionado, influenciando um ao outro, tudo isso compõe a cultura. E cultura pode ser um ponto-chave de discussão quando a gente quer avaliar uma melhoria no programa de compliance. Por que compliance é uma coisa tão difícil de colocarmos em funcionamento e atingirmos o Souza, resultado esperado? Por não? tem gente na sala de espera. Habilita para mim aí como co-host para eu poder liberar o Ah, pessoal. tá bom. Não, boa ideia, porque aqui eu nem estou enxergando. Deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá. Marcelo tornar co-anfitrião. Obrigado, Marcelo, que eu realmente nem estou enxergando. Beleza. Então, como a gente tinha comentado, né, cultura envolve muitos fatores, envolve muitas interações pessoais, institucionais, contexto interno, contexto externo e assim por diante. E cultura organizacional, né? Aqui é um trabalho de gravar. Ok. Então, aqui, olha que interessante, gente, cultura organizacional. Esse pesquisador quebrou em 3 aspectos. O aspecto estrutura, valores e práticas. Olha a parte de valores. Valores explícitos compartilhados e também normas sociais percebidas. Olha que interessante. Então, eu tenho uma parte explícita nas normas, que são os valores compartilhados pelos colaboradores, mas tenho também o aspecto pessoal, né? A percepção de cada um, de como as coisas funcionam, de como deveriam funcionar e assim por diante. Isso realmente traz uma grande complexidade para a discussão de cultura, né? Então, aqui só para contextualizar isso. Gente, fiquem à vontade. Cultura e comportamento. A gente sabe, né, que cultura organizacional influencia o comportamento. Agora, por outro lado, o comportamento dos colaboradores da alta administração influencia a cultura. Então, é uma situação de uma inter-relação muito forte, né, e muito dinâmica. Tá? Então, vocês vejam, olha que interessante. A gente muitas vezes pensa que comportamento é produto da cultura. Não só, não só. A gente tem o outro lado, né? Esse comportamento influenciando a cultura. Autoadministração. Vocês têm esse exemplo. Quem trabalha não, mesmo em setor privado, troca a diretoria. Gente, o comportamento da nova administração mexe na cultura organizacional.
mexe. Entrou uma diretora mais arrojada, mais dinâmica, que quer resolver, que quer colocar em andamento as coisas. O anterior já era mais conservador, pensava muito antes de tomar qualquer decisão. Então, veja, esse comportamento impacta a cultura organizacional, né? E as pessoas frequentemente atualizam suas atitudes e valores pós-hoc. Porque é o seguinte, eu tenho um comportamento hoje, dependendo das situações que ocorrem, posso ter um outro comportamento. Puxa, o Souza, no primeiro semestre, estava mais bem disposto, mais corajoso, estava tocando os projetos. No segundo semestre, ele já ficou mais tímido, mais acanhado, deve ter acontecido alguma coisa. Então, isso daqui é algo que é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E o uso, né, de insights comportamentais, tá? Pode mudar, para mudar comportamentos de conformidade, pode causar até a mudança de cultura. Então, vamos guardar isso. Tem uma inter-relação muito forte, cultura organizacional, comportamento individual. Então, vamos definir nudge. Nudge, de uma maneira bastante simples, é o que o cavalo está fazendo com a dona. Ele está dando um empurrãozinho. Então, a melhor tradução em português para nudge é empurrãozinho. Você vai dar um empurrãozinho. Meu amigo, vai nessa outra direção. Você dá um empurrãozinho nele. Então, nudge é qualquer aspecto de uma arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de uma maneira previsível. Arquitetura de escolha. Dependendo da maneira como você coloca as opções de solução, você pode, não é, influenciar a decisão do outro. A maneira como você monta o rol de opções disponíveis. Isso é o nudge. Muitas vezes, as provas que a gente faz de certificação tem isso, né? É montado de um jeito para te levar ao erro. Então, você tem que ler, tem que pensar bem cada questão, qual é a palavra-chave, o que é essencial nesse contexto, porque o pessoal acaba fazendo uso de nudge para isso. Então, é uma maneira, né, de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões, influenciar sua tomada de decisão. O objetivo, influenciar o seu comportamento, importante, sem coerção. Sem coerção. Não vou te forçar a nada. Nada. Eu só vou, com muito jeito, com muita sutileza, levá-lo numa direção desejada. Essa é a elegância do nudge. Não é coercitivo. Influencia de uma maneira, vamos chamar assim, inteligente. Inteligente. Aqui são os dois pais, né, da teoria nudge, o Richard Thaler e o Cass Sunstein. Os dois foram os pais, né, da teoria nudge, e o Richard Thaler, o da esquerda, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia há coisa de 2, 3 anos. Né? Então, muito bacana isso, né? Justamente com o trabalho da economia comportamental. Deu um prêmio Nobel, gente.
tá? Esse é o livro original deles, a primeira edição. Depois eu vou colocar para vocês no grupo de associados, tá? Quem quiser ler mais, conhecer mais do assunto. O livro é muito bom, uma leitura muito fácil, tá? Olha aqui, um exemplo de nudge. Vamos começar Cristiano levantou a mão. Por favor. Ô Souza, só para eu entender um pouquinho melhor, porque eu sou noviço aí nesse tema, eu trabalho no Judiciário, trabalho no TRE de Goiás e sou brasiliense, né? E aí estou feliz por ter aceito aí seu convite, entrar no ISACA, no capítulo de Brasília. A pergunta é a seguinte, o pessoal tem trabalhado muito, eu estou fazendo uma pós na USP, em auditoria e inovação, e lá tinha uma cadeira, inclusive, sobre governança por rankings, né? E aí, com a explosão do BI, análise de dados, etc., que acaba correndo o risco, né, de ser uma panaceia, de solução de todos os males, né? Você acha que a governança por rankings, ao mexer ali com as vaidades, né, com os egos das pessoas que estão ali na alta administração, é uma forma de se utilizar do nudge, ou seja, de você ter ali, dar esse empurrãozinho na transformação organizacional via a governança por rankings? Cristiano, eu nem conhecia o termo, tá? Confesso que eu não conhecia. Mas, pelo que você está comentando, está explicando, é uma maneira, né, de influenciar a alta administração, não é? Então, poderia ser nessa linha. O que acontece? O CNJ, por exemplo, tem trabalhado com o ranking selo, né? Aí ele vai ali, então cria o selo tal, diamante, ouro e tal. E aí, para alcançar aquilo, a organização tem que apresentar esse ou aquele desempenho em determinados itens, né, em que é do interesse dessa ou daquela organização. Perfeito, Cristiano, já entendi o seu ponto. Você pode aguardar uns 4, 5 slides, que aí quando chegar no ponto, eu vou querer novamente conversar contigo. Pode ser? Claro. Não, beleza, gostei. Gente, olha só esse nudge que fizeram nos Estados Unidos, tá? Num hospital pediátrico lá em Cincinnati. As crianças, quando iam lá na cantina pegar os alimentos, como vocês sabem, né, pegavam os menos saudáveis. O que o pessoal bolou? O pessoal criou uma carinha sorridente, um adesivo, e colocou o adesivo nos alimentos saudáveis. Então, só os alimentos saudáveis tinham a carinha sorridente. Olha o resultado. Só com isso, hein? Olha o resultado. Houve um aumento de 54, desculpa, um aumento de 549, é isso? 549% na compra de leite comum contra o achocolatado e de 54,9% e de 62% na seleção de vegetais. Então, olha que interessante, gente, um troço besta. Os alimentos eram os mesmos da semana passada. A novidade é que tinha o adesivo com a carinha sorridente. Mudou o comportamento das crianças. Que coisa inteligente, né? Que coisa inteligente. Porque criança, para a gente convencer a comer de uma maneira saudável, é muito difícil. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso, né? Muito difícil. E o nudge aqui deu uma grande ajuda. Uma grande ajuda. Olha esse aqui, o Homer Simpson. O Homer Simpson, quando ia na lojinha do comerciante, ele ia direto no donut, né? Então tá lá no fundo, né? A prateleira de donuts. E o Homer ia direto lá. Então, o que o dono
da lojinha pensou, puxa, meu amigo tem que comer de uma maneira mais saudável. O que é que ele fez? Colocou a prateleira do donut lá no fundo, tá? Ele não proibiu o Homer de pegar o donut, não proibiu, mas colocou no fundo a prateleira do donut e colocou na frente, né, no balcão, frutas. E isso já levou o, o Homer a, de alguma maneira, mudar o seu comportamento. Tá? Então, esse daqui está na minha frente, as frutas estão tão bonitas, tão atrativas, eu acho que eu vou pegar uma fruta. É um nudge. O dono do estabelecimento não proibiu o Homer de pegar o que ele quisesse. Não proibiu. Não houve coerção. Esse outro é bem interessante, gente. Esse daqui aconteceu no aeroporto de Amsterdã, o Schiphol. Lá no aeroporto de Amsterdã, tem um problema que é comum em tudo que é ambiente público, rodoviária, aeroporto, que é o pessoal urinar fora do mictório. Então, fica aquela sujeira, mau cheiro, e dá um trabalhão, né, para você estar sempre higienizando o local. O que o administrador do aeroporto pensou? Vou fazer o seguinte, vou aplicar um nudge. Vou colocar o adesivo de uma mosquinha em cada urinol. Então, vocês podem olhar ali no fundo, tem uma mosquinha, tá vendo? Aquilo é um adesivo que ele colocou em cada urinol. Só isso. Aquela plaquinha que a gente lê, né? Não urine fora do urinol. Aquilo não adianta de nada, né, gente? Aí ele tentou o adesivo da mosquinha. O adesivo da mosquinha, olha qual foi o resultado. Redução do derramamento de urina em 80%. Por quê? O sujeito chegava lá, olhava a mosquinha e ele pensava, né? Vou matar essa danada. Vou matar, vou acertar. Pronto. Era o que o pessoal do aeroporto queria. Nudge muito bem bolado, né, gente? Muito bem bolado. Aqui no YouTube tem uns exemplos interessantes. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou ter que copiar e levar lá para o Chrome. Ah, meu Deus. Tem como fechar essa minha foto aí, não, né? Estou estragando sua apresentação. Pronto. Isso aqui foi numa cidade na Espanha, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Vou ver como é que tá a parte do som. Tá vindo sim, tá? Tem som sim. Tem, né? Tá. Então elas começam a pedalar, fazer exercício e começa a aparecer uma imagem.
Todo mundo pedalando desesperadamente. Muito bem, vocês gastaram 2.000 calorias. Mais um nudge, tá vendo? Então, fizemos com que essas mulheres gastassem cada uma 2.000 calorias para se divertir, né? Então, muito bacana esse nudge, muito bacana, tá? Aí tem mais um lá, depois eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Bom, então nós temos uma teoria, tá? Uma teoria no nudge, que é o EAST. Foi criado por pesquisadores britânicos. O EAST é Easy, Attractive, Social e Timely. O que é isso? Easy. Simplifique. O que você estiver fazendo, simplifique. O attractive, chame a atenção. Hoje, com a avalanche de informações que a gente tem, que a gente vive, conseguir a atenção de alguém é algo muito difícil, né? Muito difícil. Social, tá? Mostre o comportamento dos outros. Trabalhe o comportamento dos outros e mostre, né, socialmente o bom comportamento. E, finalmente, timely. Estabeleça o time block, né, como fala no método ágil, né? Estabeleça limites de tempo. Então, isso é muito usado, tá, nos artigos de nudge, que é o EAST. E aí vem uma parte muito interessante, que é a parte do enquadramento. Então, são chamados framing effects. Quer dizer, como é que você pode enquadrar alguém. Tá? Framing effects. Então, as decisões são afetadas pela maneira como a escolha nos é apresentada. Tá? E a economia clássica prevê que os resultados, se os resultados forem iguais, nossa escolha será indiferente, o que não ocorre na realidade. Agora, uma coisa interessante, né? Antes de começar, eu estava batendo um papo com o Marcelo, e aí eu falei, Marcelo, rapaz, eu estou com uma dúvida, né? Marcelo, qual é a população da Turquia? Aí o Marcelo me falou, Souza, deve estar na faixa de 25 milhões de pessoas. O que é que vocês acham? Marcelo deu uma informação correta? Não vale olhar no Google, hein? O que é que vocês acham? 25 milhões é um bom chute? Qual o chute de vocês? Não pode olhar no Google. Nenhum chute? $80 milhões. Acho que você olhou, hein? Normalmente, quando eu faço isso e eu chuto um valor baixo, todo mundo segue o valor baixo que eu dei. Isso é uma técnica de framing, de enquadramento, chamada ancoragem. Eu te ancorei no valor que eu dei inicialmente. Quem faz isso muito é o pessoal que fica barganhando. O pessoal que barganha faz isso. Você começa com preço baixo, ele vem, joga o preço lá em cima para ancorar você lá em cima. E aí você tem que ser muito duro. Não, meu amigo, é só 20 mesmo, não vou dar mais que 20, não. Ah, mas que absurdo, 20 é um absurdo, tem que ser 80, tem que ser 100.
Então, o pessoal que barganha usa muito a técnica da ancoragem. Agora, por que as técnicas de framing effects de enquadramento funcionam? Pelo seguinte, a gente se acha doutor Spock. É como a gente se vê. Eu sou muito racional, eu tomo minhas decisões de maneira lógica, mas, na verdade, nós não somos doutor Spock, nós somos Homer Simpson. Essa é a verdade. E é por isso que os framing effects funcionam, porque nós não somos 100% racionais. Não somos. Porque se fôssemos 100% racionais, se fôssemos Dr. Spock, eu não conseguiria fazer nudge. Não conseguiria. Na hora que a criança fosse olhar para o leite com a carinha sorridente, ela ia pensar o seguinte: isso é só uma carinha sorridente, é só um adesivo que não significa nada. O que eu quero mesmo é o leite achocolatado. Mas a gente não funciona assim. Não funciona. Framing effects. Esse da ancoragem, que eu comentei com vocês. Tem outro que a gente pode usar, que é o da inércia. O pessoal na Dinamarca estava com problema para doadores de órgãos. Para a pessoa, quando falecer, doar seus órgãos. Olha, colocava o formulário para o pessoal preencher, dar o aceite, e olha, não funcionava. O que eles fizeram? Eles colocaram como condição inicial, como default. Você já vem como doador de órgãos. Se você não quiser, você vai ter que solicitar que seja retirada a opção. O pessoal, por inércia, começou a aceitar a doação de órgãos. Por inércia. Olha só, gente. Isso é Homer Simpson, na Dinamarca, hein? Na Dinamarca. Incentivo. Pronto. Cristiano, está aqui o que você falou. O que você citou é justamente um caso de incentivo. Eu vou dar um incentivo para que as pessoas se comportem de outra maneira. É um framing effect. Bate com o que você falou, Cristiano? Sim, sim. E pega bem... E pega numa parte bem sensível do ser humano, né? Que é a vaidade. Isso. Exatamente. Normas. Aqui é o seguinte, olha, pessoal, todo mundo está fazendo, está aderindo ao programa de compliance e o pessoal está muito animado. Essa é a regra geral aqui na empresa. Você criou uma norma. O normal aqui é esse comportamento. E isso aí você pode trabalhar, pode reforçar, que vai mexer com a cabeça das pessoas. Esse é o tradicional aqui, esse é o normal aqui. É um nudge muito poderoso. Outro, saliência. Mostrar claramente a importância do que você quer para o colaborador. Aqui tem, por exemplo, a postura da alta administração. Quando a alta administração se coloca de maneira muito clara, muito incisiva, apoiando um projeto, apoiando uma iniciativa, olha, é saliência. Né? Mostra que o assunto é extremamente importante. Priming. O priming, a tradução em português é preparação. Tá? Aqui é o seguinte,
Você está, por exemplo, fazendo uma enquete sobre um programa de benefícios para os idosos. E você quer avaliar se as propostas são interessantes ou não. Isso aí foi um caso na Inglaterra. Então, eles aplicaram em um grupo, né, esse questionário e obtiveram um certo resultado. Com outro grupo, eles fizeram um priming. Antes de aplicar o questionário, fizeram palestra, mostraram um vídeo mostrando os idosos, mostrando que na sua família tem idosos, que eles precisam de ajuda, que precisam de apoio. Depois mostraram o questionário. O resultado mudou completamente. É o priming. Muita gente faz isso com a gente, né? Antes da atividade, o pessoal vem, faz a nossa cabeça, entre aspas, e depois vem com a proposta. Muito utilizado, muito. Um outro, emoção. Emoção é poderosíssimo, né, gente? Imagina que você chega para a sua equipe e fala do projeto que você vai começar com emoção. Olha, você vai mexer com todo mundo. Vai mexer com todo mundo. O pessoal vai ter gente vibrando com a sua proposta, vibrando. Emoção é muito poderoso, muito. Confiança. Aqui é o que o pessoal da propaganda faz, né? Quem vai dar a mensagem é uma pessoa que tenha confiança da população. Então, quando a mensagem vem de um artista de televisão, né, ou do cinema, que o pessoal respeita, que o pessoal admira, isso é recebido de outra maneira. De outra maneira. Um outro, autorregulação. O autocontrole. A gente tem no escritório, volta e meia, aquela situação, né? Olha, todo mundo está precisando emagrecer, vamos colocar uma balança aqui no nosso departamento e no final de cada semana, na sexta-feira, a gente se pesa e a gente verifica no final de 2, 3 meses quem emagreceu mais. Isso é autorregulação, né? Então, é interessante, porque funciona. Você pensa, tem os outros que estão me olhando, vão me cobrar, eu não quero perder a aposta. Então, é uma técnica de nudge, de você promover o comportamento desejado. Então, aqui são algumas técnicas de framing effects, tá? Tem outras. Vamos ao que nos interessa. Qual é o problema com os programas de compliance tradicionais? Primeiramente, eles são feitos com sessões de treinamento e manuais. Gente, é muito chato. Eu já participei de vários e posso dar o meu testemunho. Não sei qual foi a vivência de vocês, mas é muito chato, muito chato. E todo mundo percebe isso. O pessoal, aliás, quando vem para essas sessões, já vem de cabeça baixa, né? Se alguém tem uma experiência diferente, por favor, me avisa. E isso tem uma eficácia muito limitada, né? Tem uma suposição implícita que simplesmente fornecer informações é suficiente para gerar um comportamento positivo. Isso é feito, gente, de maneira corriqueira. Não basta eu ir lá para frente, dar o meu recado, que o pessoal vai entender a importância do compliance e vai apoiar os esforços. Não vai, não vai. O pessoal vai sair chateado porque acha que perdeu 1 hora ouvindo uma palestra desnecessária. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Além disso,
é que Bom, então a conclusão é essa, né? Sobrecarregar as pessoas com informação não muda comportamentos. Não muda. Na verdade, as ciências comportamentais, o nudge, sugerem que nós aprendemos melhor em pequenas doses. Olha que interessante. Isso foi verificado experimentalmente, tá, gente? A gente aprende em pequenas doses, no nosso próprio ritmo e fazendo, não ouvindo. O meu caso, eu sou péssimo de aprender ouvindo, péssimo. Às vezes eu estou esperando acabar a palestra para pegar o material e ler. Eu aprendo lendo. Então, dá uma palestra para mim, olha, eu estou aguardando você me passar o material. Juro, juro. É assim que eu aprendo. E a gente tem que respeitar isso. Né? Tem gente que aprende, sabe como? Falando. Ela dando uma aula sobre um assunto, né? Repetindo um tema, ela aprende. Isso tem que ser respeitado. E está aqui, né? Uma única sessão de treinamento promove boa vontade e intenção positiva, mas não muda o comportamento, tá? E está aqui, ó, improvável que um manual longo e complicado seja lido. É um esforço jogado fora. Jogado fora. Ninguém abre. Como é que o nudge pode ajudar a gente nos programas de compliance? Primeiro, easy. Simplifique. Simplifique os processos de compliance. Simplifique as comunicações. Comunicação direta, simples, objetiva. Então, a minha experiência tem sido essa. Os programas de compliance precisam muito de simplificação. Muito. Norma. Trabalhar a norma. Olha, pessoal, está todo mundo discutindo compliance, trabalhando compliance, levando compliance a sério. Vamos aderir a isso, trabalhar esse aspecto. Saliência. Mostrar para a alta administração que o tom no topo é fundamental para dar a saliência, né? Você ressaltar a importância do programa de compliance. Uma outra, o priming, né? A preparação com mensagens diárias, palestras, workshops, criar um ambiente positivo com relação ao programa de compliance. São só algumas que eu citei, tá? A gente pode recorrer a outras técnicas de nudge. O que vamos levar para casa? Primeira reflexão que a gente tem que fazer quando chegar amanhã no trabalho, né? Programa de conformidade da nossa organização considera como as pessoas aprendem, o que realmente molda os seus comportamentos, influencia suas escolhas. Será que a gente alguma vez perguntou para os colaboradores como é que eles encaram esse tipo de abordagem que a gente tem adotado até hoje? Era interessante, né? Porque eu nunca fui perguntado. Eu sempre recebi o que me mandaram. Ninguém me perguntou se eu estava aceitando aquilo de uma maneira positiva. Outra coisa, como as iniciativas de treinamento e comunicação podem ser aprimoradas para aumentar a probabilidade de mudar hábitos e comportamentos positivos e duradouros. Aqueles treinamentos de segurança da informação que todo mundo faz, gente, na semana seguinte, o pessoal já esqueceu. É impressionante.
tem que ser duradouro. Como é que a gente trabalha para tornar essa mudança de comportamento duradoura? E qual é a área do seu programa de conformidade que mais pode se beneficiar de uma abordagem criativa ou inovadora? Mais uma vez, lembrando a todos, nossa promoção de associação está terminando. É uma proposta muito, muito interessante, tá? Um desconto muito grande, gente, tá? Para todas as categorias, profissional, recém-graduado e estudante, tá? Vamos aproveitar. E, finalmente, perguntas, comentários. Marcelo. Deixa eu parar o compartilhamento.